Fala pessoal da Full Disclosure Brasil. Hoje eu vou trazer para vocês esse vídeo explicando sobre todo o contexto da formação desse governo mundial que existe hoje em dia e que comanda os programas espaciais secretos. Porque esse governo foi o primeiro na história da humanidade a ter um poder no âmbito planetário mesmo, um grupo comandando o planeta inteiro. E diversas elites já existiram na história da humanidade, mas recentemente essa foi a primeira vez que um grupo conseguiu dominar o mundo, literalmente, de maneira completa mesmo. Então eu vou explicar para vocês em 10 sessões, ou 10 capítulos, 10 tópicos principais, sobre tudo o que levou a isso, o contexto geral da situação. E para vocês não se desanimarem, eu já vou falar quais são as 10 sessões aqui, bem rapidinho. E aí depois eu vou e começo a falar sobre cada uma delas, tá? Eu vou deixar inclusive no link da descrição um documento em PDF, é uma página só, bem simples, que eu fiz para vocês, até para fazer esse vídeo também. É esse documento aqui, tá? Tem as 10 sessões, e aí eu vou deixar ele aí para vocês baixarem, para vocês estudarem depois, ou até se vocês quiserem relembrar alguma coisa que foi dita nesse vídeo. Só de você olhar na sessão, você já vai lembrar o que foi falado, não precisa assistir o vídeo inteiro de novo, né? Então vamos lá. Primeira sessão eu vou começar falando sobre Ra, o povo do Ra, quando eles ainda estavam na terceira densidade, há 2,6 bilhões de anos atrás. Okay? Na segunda sessão eu vou falar sobre a guerra de Tiamat e Maldek contra uma outra raça próxima de nós. Isso foi há 500 mil anos atrás. Tá? Aí na sessão 3 eu vou falar sobre o povo do Ra novamente no Egito, agora há 11 mil anos atrás, e também pelo mundo todo, mas principalmente a influência deles no Egito. Tá? Na sessão 4 eu vou explicar sobre o século XIX, o crescimento dos Estados Unidos, aqui do lado das Américas, e lá do lado da Europa, o começo da Primeira Guerra Mundial. Tá? Aí na sessão 5 eu vou falar sobre o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o início do nazismo, a Liga das Nações e tudo mais. E aí na sessão 6 eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as bombas atômicas, Sociedade Vril, Federação Draco, Holocausto, essas coisas. Aí na sessão 7 eu vou falar sobre a ida dos nazistas tanto para a Antártida quanto a infiltração deles nos Estados Unidos. Na sessão 8 eu já vou falar para vocês sobre daí os nazistas indo já para a Lua e para Marte, e aí a formação na prática dos programas espaciais secretos, tanto no sentido científico, tecnológico, militar e comercial. Tá? Aí na sessão 9 a gente vai falar sobre os Starseeds encarnando na Terra, o retorno do grupo Ra novamente, no nosso tempo agora, há poucos anos atrás, a formação dos livros da Lei do Une, a importância disso e tudo mais. E aí já na sessão 10, a última sessão, a gente já vai falar sobre a formação das alianças positivas contra o programa espacial secreto e sobre o contato de Corey Goode com o grupo do Ra. Então é basicamente essas as sessões que eu vou tratar no vídeo todo. E lembrando, esse documento aqui vai estar no link para vocês baixarem, tá? O link aí na descrição. Então vamos lá, vamos começar. Seção 1, que está escrito no documento, é o seguinte: Ra na terceira densidade no planeta Vênus há 2,6 bilhões de anos atrás. O Ra em Vênus há 2,6 bilhões de anos atrás.
Antiga raça construtora, grade protetora ao redor do nosso bairro galáctico, 52 sistemas estelares mais próximos de nós. O que significa tudo isso? Vou tentar falar tudo de uma forma cronológica e bem fácil de entender, tá? Quando o grupo do povo do Ra, a sociedade do povo do Ra, estava na terceira densidade ainda, eles habitavam o planeta Vênus, no nosso sistema solar. Isso foi há 2,6 bilhões de anos atrás. Bilhões, ok? Eles eram o que hoje em dia eles são chamados de antiga raça construtora pelas pessoas do Programa Espacial Secreto e algumas outras pessoas que não conhecem a origem da antiga raça construtora, do que eles chamam assim. Mas essa antiga raça construtora era o grupo do Ra. O que aconteceu há 2,6 bilhões de anos atrás, quando eles estavam na terceira densidade? Eles tiveram uma evolução mais rápida que a nossa e mais fluida, sabe? Porque eles não tiveram uma elite mundial atrapalhando o desenvolvimento deles, espiritual e tudo mais. Então eles se desenvolveram muito e muito rapidamente. Com isso, eles colonizaram, colonizaram assim, no bom sentido, tá? Não foi dominando tudo e tal. Não, eles criaram laços com todos os 52 sistemas estelares mais próximos do nosso. Esses 52 sistemas estelares mais próximos do nosso é o que eu geralmente chamo de nosso bairro na galáxia, né? Nosso bairro galáctico. Não estou falando aqui da galáxia inteira, da Via Láctea inteira. Estou falando aqui dos 52 sistemas estelares mais próximos, que formam o nosso bairro dentro da galáxia, dentro da Via Láctea, né? A nossa região aqui. Temos o nosso sistema solar e tem os 52 sistemas estelares mais próximos, ou sistemas solares, sistemas estelares, é a mesma coisa. E esses 52, é mais ou menos 52, tá? 52, 53, tem lugar que fala que é 54, mas é mais ou menos 52. E esses sistemas estelares, eles têm essa divisão porque eles são ligados, todos eles são ligados pelo que é chamado de teia cósmica, ou cosmic web, ou rede cósmica, tá? Essa teia cósmica são filamentos eletromagnéticos que existem, que conectam uma estrela a outra, um sol ao outro. Dentro de todos esses 52 sistemas estelares locais, existe essa rede, essa teia de filamentos eletromagnéticos conectando todos os sóis, todas as estrelas. E é invisível, mas se a gente pudesse ver fisicamente esses filamentos, a gente veria como essas coisas todas conectadas. Então, por isso que chama de teia cósmica, né? Ou rede cósmica. Então, por isso que tem esses 52 sistemas estelares mais próximos, que eles são conectados por essa teia cósmica. E essa teia cósmica, tanto pela antiga raça construtora, o grupo do Ra naquela época, como até hoje, ela é usada tanto para comunicação através dela, quanto para viagens mesmo interestelares, sabe? Como se fossem rodovias no nosso bairro galáctico, entendeu? Mas também é utilizado para comunicação. Então é uma rede muito importante e, enfim, como eles colonizaram, entre aspas, né, todos esses 52 sistemas estelares mais próximos, o nosso bairro galáctico, eles tinham um senso, assim, por serem seres de uma polaridade positiva, uma polaridade de serviço ao próximo e tal, de cuidado, eles, por terem se desenvolvido muito na época, mesmo na terceira densidade, eles criaram o que é chamado de uma rede protetora ao redor do nosso bairro galáctico, 52 sistemas estelares mais próximos, tá? Não é a galáxia inteira,
o nosso bairro galáctico. Eles criaram uma rede de proteção, uma rede protetora ao redor disso tudo, para que raças negativas, digamos assim, não entrassem aqui no nosso bairro e que não interferissem com a gente. E raças amorais também, e qualquer raça que não fosse positiva não conseguiria entrar aqui sem permissão, entendeu? E o que era essa rede protetora? Eram basicamente uma rede interligada de algumas, não acredito que fossem várias e várias e várias, mas algumas tecnologias que foram construídas pela antiga raça construtora, o grupo do Ra, que se assemelhavam muito com a representação das Estrelas da Morte, que é chamado assim, né, nos filmes de Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? E essas tecnologias se assemelhavam muito, porque eram tecnologias enormes e que estavam ali posicionadas em alguns locais para proteger o nosso bairro galáctico, para evitar a invasão de outras raças de fora, sem permissão. Então existiam essas diversas, vamos chamar aqui de Estrelas da Morte, espalhadas, que eram controladas pela antiga raça construtora, o grupo do Ra, a sociedade do Ra. E todo o nosso bairro galáctico vivia em harmonia, em paz, sabe, em evolução, por causa dessa grade protetora que foi feita pelo grupo do Ra, pela sociedade do Ra, né? Então, é basicamente isso que estava acontecendo há 2,6 bilhões de anos atrás, 2 bilhões e meio de anos atrás, tá? Eu acho que a gente já pode ir para a seção 2, já deu para entender mais ou menos, né, o contexto daquela época. Então, beleza. Na seção 2, isso daí o que aconteceu na seção 1, que eu falei para vocês, que foi há 2 bilhões e meio anos atrás, aconteceu lá, beleza. Só que aí um tempinho passou, né? E aí a sociedade do Ra, o grupo do Ra evoluiu, né? Foi aumentando, crescendo, evoluindo nas densidades e tudo mais, e evoluíram e então eles sumiram daqui, da nossa fisicalidade, no nosso bairro galáctico. Então eles sumiram, não sei dizer exatamente quando foi isso, mas foi em algum momento após esses 2 bilhões e meio de anos atrás. Então, já na seção 2 a gente vai falar sobre o que aconteceu há 500 mil anos atrás. Já é um pulo bem grande, mas enfim, também não dá para saber muitos detalhes do que aconteceu na antiguidade, né? Há 500 mil anos atrás aconteceu uma guerra que é importante falar porque foi por causa dessa guerra que essa grade protetora foi destruída, ela colapsou. E a partir daí, por conta disso, diversas raças começaram a entrar no nosso bairro galáctico e interferir com as civilizações daqui. Que guerra foi essa? Existia no nosso sistema solar uma super terra, digamos assim. Era um planeta parecido com a Terra, muito semelhante, só que ele era gigante, era muito maior do que a Terra. Não lembro exatamente quão maior, se era 3 ou 4 vezes maior que a Terra, mas era uma coisa absurda, assim, um planeta gigante, um planeta muito grande, maior do que a Terra. E esse planeta a gente chama hoje em dia de Tiamat, tá? E tinha um outro planeta menor, mas que era próximo a essa super terra, próximo a Tiamat, que hoje em dia é Marte. Na época a gente chama, né, o que na época era Maldek. Então tinha Tiamat, que era a super terra, e tinha Maldek, que era Marte. E Maldek, Marte, né, servia mais ou menos como uma lua da super terra. Então, como se a gente tem aqui a Terra e a Lua, né? Que é menor. Então era mais ou menos assim. Então Tiamat, a super terra, Maldek era Marte.
esses dois planetas tinham civilizações e tal, e eles se desenvolveram bem, beleza. Eles não eram assim muito positivos, não eram extremamente negativos também não, mas eles não eram muito positivos. Então, de vez em quando eles tinham guerras entre um contra o outro e tal, mas normal, né? Como qualquer civilização. E aí, há 500 mil anos atrás, nesse ponto, ocorreu uma grande guerra, que não foi aí no caso de Tiamat contra Maldek. Nesse caso não foi. Nesse caso, até pelo que eu entendi, eles dois se uniram contra uma outra raça, que não se sabe qual raça exatamente era, que essa outra raça também estava aqui dentro do nosso bairro galáctico, né? Era uma das raças de um dos sistemas solares aqui dos 52 mais próximos de nós. Então Maldek e Tiamat contra essa outra raça, que não se sabe qual era exatamente. E nessa guerra o que aconteceu? O povo de Maldek e Tiamat, eles decidiram fazer o quê? A ideia de gênio, né? Eles decidiram usar a rede protetora das Estrelas da Morte contra o sistema que eles estavam guerreando contra, né? Eles pensaram, não, a gente vai hackear o sistema e usar contra eles, para ao invés de atirar em alguém que está invadindo, a gente vai atirar para dentro no sistema solar deles, através da rede cósmica, da teia cósmica, porque um detalhe que eu esqueci de falar é que essas Estrelas da Morte, é só questão de curiosidade, tá? Não faz muita diferença, mas essas Estrelas da Morte, elas eram anexadas à teia cósmica, que eu falei antes, os filamentos eletromagnéticos que conectam todas as estrelas do nosso bairro galáctico, né? Então essas Estrelas da Morte eram anexadas a essa teia cósmica. Então eram algumas Estrelas da Morte espalhadas em alguns locais. E aí, em outro vídeo eu posso explicar exatamente como funcionava tudo isso, com mais detalhes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui para um vídeo não ficar 10 horas de duração, tá? Mas enfim, Tiamat e Maldek, eles decidem usar essa teia cósmica com a rede protetora para atingir o Sol do sistema solar dessa raça que eles estavam lutando contra. E a ideia deles era causar um super flash, um solar flash. Eles iam atirar no Sol desse sistema solar inimigo para que o Sol tivesse um flash solar que ia acabar com o sistema solar deles. O problema foi que eles tentando fazer isso, eles não deu certo. Eles acabaram alvejando a eles mesmos, ao Sol do nosso sistema solar. Então, quando isso aconteceu, isso daí deu um feedback, um retorno diretamente em Tiamat, na Superterra, que acabou causando a explosão da Superterra, Tiamat, entendeu? Então, principalmente Tiamat, que sofreu mais, porque foi completamente explodido, né? Porque o sinal, a forma como eles ativaram isso veio da Superterra. Então, por isso que quando deu errado, voltou, pegou no nosso Sol e voltou para a Superterra e explodiu a Superterra, Tiamat, tá? E aí, só que isso daí também, quando explodiu Tiamat, os pedaços, né, de Tiamat, a explosão, ela atingiu uma face de Marte. E aí tudo isso o que causou, né, a explosão da Superterra. E Marte, como foi muito fortemente atingido, com o tempo, primeiro, né, que destruiu toda aquela metade ali que foi atingida, né. Marte estava aqui, a Superterra aqui, explodiu, e os dejetos bateram nessa metade aqui de Marte, e toda essa parte aqui ficou destruída. Essa outra parte aqui não ficou tão destruída diretamente, mas a atmosfera que estava em volta de Marte, por causa da explosão, do impacto, com o tempo ela foi se dispersando. E aí com isso
destruiu aí completamente Marte, por conta da destruição da atmosfera de Marte. Os ventos solares começaram a entrar e tal. Aí, mas houveram sobreviventes. O pessoal da Superterra, a elite deles, eles conseguiram escapar antes do planeta explodir, eles conseguiram escapar para Marte, Maldek, e as duas elites de Maldek e de Tiamat, que tinha chegado, fugindo já, eles também, por conta de tudo isso, eles também saíram de Marte e foram para o que hoje em dia é a Lua nossa. E aí, porque Marte também estava muito destruído, né? Com a Lua, eles trouxeram ela como se fosse uma nave, tá? A Lua, porque na Lua também haviam construções, assim como espalhados por todo o nosso bairro galáctico, haviam construções dos antigos construtores, da antiga raça construtora, o povo do Ra, que eles tinham construções no bairro galáctico inteiro, estruturas, bases e tudo mais. Então, algumas dessas bases eram na Lua, nossa Lua hoje em dia. Então, e esses povos de Tiamat e Maldek, eles sabiam disso. E porque eles viajavam interestelarmente e tudo mais, já eram bem desenvolvidos. Então, eles saíram, fugiram, foram... Então, vamos lá de novo. Tiamat, antes de explodir, a elite deles foge para Marte, e aí Maldek, né? E aí tanto a elite de Tiamat, de Maldek, eles vêm para a Lua nossa, e eles pegam a Lua nossa, que estava em outro local, e eles direcionam ela aqui para a Terra, que ainda não era exatamente como é hoje, e a partir daí eles estacionam a Lua aqui, prendem ela na nossa atmosfera, e aí passa a ser a Lua do planeta Terra. E aí com isso eles vêm aí já para a Terra, depois de um pouco tempo. E aí começam a popular a Terra e a se relacionar com as pessoas que já estavam aqui, com os seres que já estavam aqui e tudo mais. Então beleza, aí o que acontece com essa relação desse povo aqui? Eles começam depois, durante décadas, né? Com esse relacionamento, conforme ele vai crescendo, esse povo ele começa a ser adorado como deuses, como seres especiais, porque eles eram mais desenvolvidos, né? A população que já existia aqui na Terra era uma população todas elas eram muito primitivas ainda. E então esse povo super avançado chega aqui, então eles começaram a ser adorados como deuses e dominavam tudo, né? Eles ainda não eram uma elite só aqui, porque tinham essas duas elites, né, que vieram dos dois planetas. Então metade ficou com a porção lá da Europa e todo o resto, e a outra metade ficou com as Américas aqui. Mas isso aí é detalhe já também, coisa que vocês têm que pesquisar melhor depois para entender a diferença das duas elites, tal, a elite de Tiamat e a elite de Maldek. Então começaram a surgir diversas elites, né? Algumas poucas, mas já começaram a existir os antigos deuses e tudo mais. E aí com essa guerra, como eu tinha falado, né? Essa explosão e tudo mais, e tudo o que estava acontecendo na época, a grade protetora, que a antiga raça construtora, o grupo do Ra tinha construído para proteger o nosso bairro galáctico, foi destruída. Essa rede protetora foi destruída, desativada e tudo mais. Então, quando isso aconteceu, a partir daí, há 500 mil anos atrás, diversas raças começaram a entrar no nosso bairro galáctico aqui e a interferir com todas as civilizações que estavam aqui. Então, beleza. Então, já vamos para a seção 3 agora, Ra. O povo do Ra, ele retorna algumas vezes aqui para o nosso bairro galáctico, mas a principal que eu vou falar aqui para vocês é quando eles vieram há 11 mil anos atrás, principalmente no Egito.
tá? Além de outros locais na Terra, mas principalmente no Egito. Porque o que aconteceu no Egito? Uma intervenção física deles. Eles vieram com naves, materializados. Eles já estavam na sexta densidade. E essa foi... as outras vezes foram próximas, há 11 mil anos atrás também, mas especificamente sobre essa aqui, essa foi a primeira vez que eles retornaram depois que eles ascenderam lá bilhões de anos atrás. Então agora eles retornam aqui como parte da missão deles, como parte da vontade deles de ajudar e também da necessidade porque eles precisam ajudar as densidades menores a evoluírem para que eles também possam evoluir para densidades maiores. Então eles intervêm fisicamente aqui, porque existiam algumas elites já, né, como eu disse, que evoluíram a partir das elites de Tiamat, Maldek, que haviam chegado aqui há 500 mil anos atrás. Então, há 11 mil anos atrás, o povo do Ra volta, intervém fisicamente, aparece mesmo para as pessoas, para os governos da época, para os faraós e tudo mais. E eles começam a ensinar a lei do Uno, não só a lei do Uno, física, não só a lei do Uno em si, mas toda a lei do Uno, todos os conceitos da lei do Uno e tudo mais. O que a gente chama de lei do Uno, né? Mas vieram ensinar esses conceitos todos e ajudar, conceitos que ajudam a gente a evoluir e tudo mais, a ter uma civilização melhor, mais pacífica e tudo mais. Então, eles intervêm fisicamente, ensinam a lei do Uno, só que aí depois de um tempo eles decidem voltar embora, né? Eles já ensinaram tudo que tinha para ensinar, beleza. Aí eles vão embora de novo. O que acontece a partir daí? Os grupos poderosos que existiam nessa época, eles começam, após pouco tempo, eles começam a restringir esse conhecimento da lei do Uno e a guardar esse conhecimento só para eles. Então, com esse conhecimento da lei do Uno, porque conhecimento é poder, literalmente, com esse conhecimento todo da lei do Uno só nas mãos deles, o povo fica muito mais fácil de ser dominado, porque só eles começam a entender as coisas como realmente são, o povo começa a ser tratado de forma que eles fiquem ignorantes das coisas, né? Então eles guardaram o conhecimento só para eles, para terem poder, um poder maior sobre os outros, sobre a maioria. Então, com a lei do Uno sendo restringida somente para eles, começam a surgir novamente, e muito mais fortes dessa vez, aliás, né? Diversas elites que vão se espalhando pelo mundo inteiro, e só essas elites têm agora esse conhecimento, agora nessa época que eu estou falando, né? Que eles têm esse conhecimento só para eles. Então, eles vão tendo ali cada vez mais poder para dominar as pessoas. Ainda não existe, até essa época aqui, há 11 mil anos atrás, ainda não existia um governo mundial só. Existiam ainda diversas elites que, com a restrição da lei do Uno e com a distorção dela ao bel prazer deles, né? Isso fortifica ainda mais essas elites ao redor do mundo todo. Mas ainda não existia uma elite só que dominava tudo, o planeta inteiro. Então, a partir daí, a gente segue para a seção 4. Agora, a gente estava 11 mil anos atrás, na seção 3. Agora, na seção 4, a gente vai para o século XIX da nossa história, tá? O século XIX, que data que foi? O século XIX é dos anos 1800 aos anos 1899, são esses 100 anos, né? Então, do 1800 a 1900, esses 100 anos aí, mais ou menos. Isso é o século XIX. E por que é importante? Porque foi o último século da história da humanidade em que
não havia ainda uma elite mundial. Foi a partir do século XIX que existiu que foi criado esse primeiro governo mundial. Então, o século XIX foi o último século, digamos, de liberdade no âmbito mundial para a humanidade, tá? Então, por que foi o último, né? O que estava acontecendo? Do lado das Américas, os Estados Unidos tinha acabado de se formar e começou a crescer, começou a ficar cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E do outro lado, na Europa, os diversos países, eles ainda não existia uma conspiração mundial, mas existiam assim diversos conflitos acontecendo na Europa, porque as civilizações, os países estavam evoluindo tecnologicamente e tal, cientificamente e tudo mais. Só que não estavam evoluindo tanto espiritualmente. Então, quanto mais eles cresciam, mais conflitos surgiam, tinha muita questão de dominar terras e crescer o país e tudo mais. Então, né, disputa de territórios, essas coisas, guerra atrás de guerra, de um país contra o outro, de uma região contra a outra, colônias que eles conquistavam e tal. Então, todos esses conflitos, se você for estudar a Primeira Guerra Mundial, eles vão falar que tem lá uma coisinha ou outra que foi o motivo para a Primeira Guerra Mundial, mas na verdade, ao meu ver, não existiu nenhum motivo específico para a Primeira Guerra Mundial. Ela foi só o resultado de diversos conflitos acontecendo um atrás do outro, naquela bagunça que era a Europa. Então, os conflitos acontecendo e tudo mais, começa a Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos crescendo e forte cada vez mais aqui do lado das Américas, né, ao mesmo tempo. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela começa já no começo do século XX, ali, acho que foi 1914, uma coisa assim, bem no comecinho do século XX, 1900 é alguma coisinha. E é que eu não vou lembrar de cabeça agora. A Primeira Guerra Mundial, resumindo, é o quê? De um lado, se juntou a Alemanha, a Itália e o que na época era chamado de Império Austro-Húngaro. Então esses três de um lado, e do outro lado tínhamos a Inglaterra, a França e a Rússia, tá? Então assim, eles estavam lá em guerra e tal, e enquanto isso os Estados Unidos, aqui nas Américas, eles financiavam os dois lados, vendiam armamentos e tecnologias para os dois lados. Então a guerra acontecendo aqui, os Estados Unidos só ganhando dinheiro. Desse lado aqui, Inglaterra, França e Rússia, a Rússia ela decide sair da guerra, porque ela estava passando por muitos problemas também dentro do próprio país, a revolução socialista, coisas assim que estavam acontecendo lá na época. A sociedade estava muito infeliz com o governo deles e tal, e aí eles decidem sair da guerra e fazem um tratado de paz com a Alemanha. Então eles ficam neutros na guerra, saem. E desse lado aqui, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. A Itália e o Império Austro-Húngaro, eles tinham alguns conflitos mal resolvidos, e por conta disso a Itália, que não viu muita vantagem em estar apoiando os dois, ela decide sair da guerra, mas não só sair da guerra, ela passa para o outro lado. Então daí a gente fica com Alemanha e Império Austro-Húngaro contra Itália, França e Inglaterra. Aí a Alemanha percebeu que estava em minoria e tudo mais, e decidiu, não só por isso, mas eles decidiram que eles queriam vencer logo a guerra, e a ideia de gênio também dos alemães foram e fizeram o quê? Atacaram os Estados Unidos. O
Por que eles fizeram isso, né? Não foi aleatório, foi por quê? Porque como os Estados Unidos alimentava os dois lados, eles queriam que os Estados Unidos parasse de alimentar a Alemanha, parassem de vender coisas para Inglaterra, para Itália e para Rússia, para Inglaterra, para Itália e para França, tá? Para vender só para eles, só para a Alemanha e para o Império Austro-Húngaro. E aí eles teriam, apesar de ser minoria, eles teriam a maioria no armamento, né, na tecnologia. Então atacaram os Estados Unidos para forçar eles a ficar do lado deles. O que aconteceu? O contrário, lógico, né? Os Estados Unidos não se intimidou e ao invés de ajudar a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, eles ajudaram, eles entraram na guerra do lado da França, da Inglaterra e da Itália. E aí, obviamente, que os Estados Unidos entrando numa guerra, o que acontece, né? Eles ganham a guerra muito rápido. Eles mandaram tanto homens americanos para lutar na guerra, quanto eles começaram a trazer mais equipamentos e tudo mais só para esse lado. E a Alemanha se lascou e o Império Austro-Húngaro também. Então, os Estados Unidos entram e que eles ganham a guerra, né? Beleza. Aí agora, eu vou falar para vocês já na seção 5, período entre guerras, que foi após esse final da Primeira Guerra Mundial e antes do começo da Segunda Guerra. Esse período entre guerras é importante porque é nesse período que começa a formação e a existência do nazismo, tá? E também é feita a Liga das Nações. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Os países vencedores, eles decidem que eles vão, principalmente a França, a Inglaterra também, mas principalmente a França, ela tinha um ódio da Alemanha porque tinham perdido deles numa guerra anterior entre os dois. Então a França, principalmente, decidiu humilhar a Alemanha e destruir ela completamente, assim, minar todas as forças da Alemanha para que a Alemanha não conseguisse iniciar uma guerra novamente. E o que eles fizeram? Sem contar o Império Austro-Húngaro, né, que também perdeu. Para começar, o Império Austro-Húngaro foi dividido, se eu não me engano, em 6 países. A Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia e mais alguns, eu não lembro exatamente. Mas o Império Austro-Húngaro foi dividido em 6 países, se eu não me engano. E a Alemanha, ela foi punida de diversas formas. O exército deles foi limitado somente a 100 mil homens, que era quase nada na época. A marinha e a aeronáutica deles foi exterminada, eles não podiam ter mais. E eles tiveram que pagar uma multa bilionária lá, se não me engano foram 30 bilhões de dólares que eles tiveram que pagar, ou bilhões de reais, não lembro, que eles tiveram que pagar aos países que venceram por conta dos estragos da guerra, entre outras coisas, sabe? Eles sofreram muitas coisas assim, e tudo isso foi pacotado no que é chamado de Tratado de Versalhes, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso na escola. Então, uma outra coisa também que aconteceu pela primeira vez na história da humanidade foi a criação da instituição, do grupo lá, que eles chamaram de Liga das Nações. A Liga das Nações foi o primeiro protótipo de um governo mundial na história da humanidade. Não deu muito certo, mas o que era a Liga das Nações? Era uma instituição ali que eles criaram, tipo um rascunho da ONU, sabe? Então eles criaram ali algumas leis, algumas coisas ali que eram supranacionais, assim. Os países tinham que obedecer à Liga das Nações, o que era decidido ali na Liga das Nações. Então é como se fosse um protótipo da ONU mesmo, um rascunho da ONU. E aí, só que ela não era tão assim forte, porque França e Inglaterra, na época, eles não tinham tanto poder assim para dominar o mundo. Então, nenhum país tinha, a não ser os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não queria dominar o mundo militarmente, politicamente. Eles queriam, sim, dominar o mundo economicamente só. Porque os Estados Unidos nunca foi um país 100%
negativo. Eles sempre foram ali meio a meio ou um pouquinho mais positivos e tal. Tem, lógico, diversas falhas também, mas eles nunca foram um país 100% negativo, até porque se eles fossem ou tivessem sido, eles teriam dominado o mundo muito antes, se eles quisessem, tá? Militarmente e politicamente. Mas não, eles queriam dominar economicamente, por isso que eles financiavam os dois lados da guerra. Então é criada a Liga das Nações e tal, não dá muito certo porque Inglaterra e França não eram tão poderosos assim a ponto de conseguirem dominar o mundo, mas eles já queriam, né? Mais ou menos. Então criaram esse rascunho de ONU e beleza. Não deu muito certo, por quê? Porque nesse período a Alemanha o povo estava muito infeliz com tudo, com a derrota, né? E com as sanções do Tratado de Versalhes, que prejudicou muito a Alemanha. Então a Alemanha estava numa situação horrível assim de se viver, o povo muito infeliz, todo mundo numa situação péssima. E aí surge quem, né? Hitler. E ele, com as ideias doidas dele, consegue conquistar o povo e começa a subir no poder justamente porque ele usa tudo isso a favor dele. Toda essa desgraça que o povo estava vivendo na época, ele usa a favor dele. Então ele convence as pessoas de que ele vai unir elas e salvar elas e fazer a Alemanha um país grande de novo e poderoso. E as pessoas, como não tinham nada a se apegar na época, elas se apegaram a ele, até porque ele falava muito bem, ele tinha uma retórica muito boa, uma oratória, né? Então ele conquistou muito poder por isso que ele conseguiu, porque a situação estava muito ruim. Então as pessoas meio que não percebiam ou achavam que não tinham outra opção. Eles acabaram sendo conquistados pelo Hitler, né? Pelas meias conversas dele. E aí ele sobe no poder e tal, e aí tem toda a criação do nazismo e tal. Tanto que ele chega a ser o líder supremo, ele comandava tudo na Alemanha, tudo, ele podia, o que ele falasse era lei. Esse foi o nível de poder que ele conquistou na Alemanha. E aí ele começa a fazer o quê? Começa a dominar territórios novamente, porque ele começa a desrespeitar as regras lá do Tratado de Versalhes, das Ligas das Nações e tudo mais. Ele não liga para nada disso, desrespeita tudo e começa a crescer a Alemanha, começa a se armar cada vez mais, começa a guerrear contra territórios menores novamente, começa a conquistar eles de novo, começa a crescer, se fortificar e tudo mais. Os outros países, por que eles não fizeram nada a respeito disso? Porque eles estavam com que as pessoas chamam de ressaca da guerra. Eles não queriam mais guerrear, então eles deixaram a Alemanha fazer algumas coisas, mesmo sendo contra o Tratado de Versalhes, porque eles não queriam entrar em conflito. Eles deixaram um pouquinho, achando que não, eles vão fazer alguma coisinha ali e logo eles param. O que não foi o caso, né? Então, aí a Alemanha começou a crescer, até um ponto que os outros países, né, a França, a Inglaterra, falaram, não, para, né, você já tá grande demais de novo e tá querendo fazer coisas aí que você não tem limites mais, né, Hitler? Então, para, senão a gente vai entrar numa guerra de novo, mesmo a gente não querendo, estando cansado, né? E aí, ao mesmo tempo que o exército alemão crescia, o nazismo crescia, existia um grupo de mulheres lá que se chamava, não lembro o nome exatamente, mas tinha alguma coisa relacionada à energia vril, sociedade vril, uma coisa assim. E eram mulheres boas, até bem intencionadas, que tinham contatos com seres extraterrestres, ou não sei exatamente, e que esses seres davam instruções para elas de como construir naves, de como construir tecnologias e tudo mais.
Até aí, beleza. Sociedade viril era essas mulheres lá, bem intencionadas. Agora a gente para e já vai para a seção 6. Na seção 6, a gente já começa com o início da Segunda Guerra Mundial, porque os países já não estavam querendo deixar mais a Alemanha crescer mais do que já estava crescendo, e então decidem entrar em guerra com a Alemanha novamente. E aí se juntam, não sei se eu vou lembrar agora, Alemanha não, contra a Alemanha se juntam França e Inglaterra novamente, e mais tarde a Rússia entra na guerra também. E do outro lado, e mais tarde também os Estados Unidos também entra na guerra de novo, do lado deles. Só que aí do outro lado, Alemanha, Japão e Itália, que fica nesse lado da Alemanha, né? Itália e Japão fica do lado da Alemanha. Eles estão em guerra lá, começam a guerrear. Agora que as coisas meio que fogem um pouco da história normal, porque o que a gente conhece é que a Alemanha, os nazistas perderam a Segunda Guerra Mundial, mas não é o caso. Eles perderam a guerra publicamente, né? À vista dos outros eles perderam, mas secretamente eles ganharam a guerra. Por quê? Como que aconteceu isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles cooptaram aquilo que eu falei sobre que era a sociedade viril das meninas lá, e eles cooptaram, infiltraram e dominaram essa sociedade viril, e aí isso se transformou, essa sociedade viril se transformou na pior sociedade secreta que já existiu na história da humanidade. As coisas horríveis que eles faziam secretamente, os rituais e tudo mais, tudo para conseguir entrar em contato com outros seres, para ajudarem eles na guerra, sacrifícios e tudo mais. Então, com esses contatos que eles obtinham através da sociedade viril com outros seres negativos e tudo mais, agora negativos, né? Eles pegavam essas instruções que as meninas tinham recebido e essas novas instruções que eles estavam recebendo dessas raças e construíam secretamente naves espaciais, tecnologias mais fortes do comum na época, coisas que só dava para construir mesmo recebendo instruções de uma raça mais avançada. Aí acontece a questão do Holocausto, né? O Holocausto, ao meu ver, posso estar errado, mas como bate ali no tempo certinho, então eu não acredito muito em coincidências, eu acredito que o Holocausto, o que foi o Holocausto, né? A morte de mais de 6 milhões de judeus. Não só judeus, mas qualquer tipo de minoria da época, ciganos, negros, entre outras coisas, que os nazistas diziam não gostar, né? Simplesmente porque eles queriam uma raça pura, não sei o que lá. Mas daí, não sei se era exatamente assim. Eu acredito que o Holocausto e todas as pessoas que morreram, que os nazistas, eles iam e caçavam para matar, não só por causa da guerra, mas tipo os judeus. Não é porque eles estavam em guerra contra os judeus, eles simplesmente queriam matar todos os judeus. Eu acredito que isso aconteceu porque como se fosse um sacrifício em massa, justamente para, digamos assim, impressionar, ou tipo uma oferenda, sabe, em massa, absurda, para impressionar, para chamar a atenção de alguma raça, para que eles conseguissem ajuda para vencer a guerra e dominar o mundo como eles queriam. Pela primeira vez na história da humanidade, um grupo conseguir dominar o mundo todo. E então eu acredito que eles tenham criado esse holocausto, todas essas mortes, para conseguir chamar a atenção de algum grupo externo para ajudar eles a vencer a guerra e dominar o mundo. Eles chamam a atenção
de um grupo chamado de Federação Draco. Federação Draco, tá? Esse grupo ele é extremamente negativo e é composto de extraterrestres, né? Ele é composto por, não tenho certeza, mas até onde eu sei, por 6 raças diferentes reptilianas, tá? Então, reptiliano não é uma coisa só. Existem, assim como o humano não é uma coisa só, existem humanos naturais de diversos planetas, diversas galáxias e tudo mais. Assim como reptilianos, também existem diversos reptilianos, diversas raças de reptilianos diferentes, semelhantes e tudo mais, e até iguais, mas que são de planetas diferentes, sistemas diferentes e tudo mais. Então essa Federação Draco, ela é composta por 6, até onde eu sei, raças diferentes de reptilianos. Algumas raças Grey, naturais, biológicos mesmo, algumas raças nórdicas e algumas raças insectoides, tá? O comando da Federação Draco é de uma das raças reptilianas, mas essas outras raças eles trabalham em conjunto ali, não no comando, mas assim, são raças que os reptilianos já dominaram há muito tempo, então eles fazem parte da Federação, servindo os reptilianos, que comandam a Federação Draco. Então, os nazistas chamam a atenção da Federação Draco, a Federação Draco vem e faz uma proposta para os nazistas. Que proposta é essa? Eles falam, bom, a gente ajuda vocês a dominar o mundo de vocês, vocês vão dominar o mundo, a gente garante, a gente vai fornecer tecnologias para vocês ganhar a guerra, a gente vai oferecer tudo que vocês precisam para ganhar a guerra. Mas, como eles são seres negativos, né? Nada disso seria de graça. Eles falam, a gente oferece tudo que vocês precisam para ganhar a guerra, dominar o mundo, mas vocês vão fazer parte da Federação Draco, da nossa federação. E os nazistas, sedentos de poder, loucos para ganhar a guerra e dominar o mundo, eles aceitaram. Mas, na sua grande maioria, os nazistas eles não entenderam que, na verdade, eles não iriam fazer parte da Federação Draco, mas sim, assim, nos escalões de comando, tipo assim, trabalhar em conjunto com a Federação Draco. Não. Na prática mesmo, o que acontece é que os nazistas eles são comandados, hoje em dia, pela Federação Draco, porque eles aceitaram o acordo. Então, mas assim, a Federação Draco, eles ofereceram ajuda dizendo que não, vocês vão fazer parte da Federação Draco, sendo que na verdade não era fazer parte exatamente, né? Era servir a Federação Draco. Mas isso na grande maioria dos nazistas, né? Existe um nazista ou outro que até que tem uma certa influência lá no comando, mas não é nada assim, nada demais não. Eles servem mesmo, são servos da Federação Draco. Então eles aceitam e aí beleza. Aí eles começam a agir junto com a Federação Draco, eles recebem essa ajuda de fora. E então isso durante a Segunda Guerra, tá rolando e a elite nazista tá fazendo tudo isso, pegando a ajuda da Federação Draco e tudo mais. Então aí a gente já vai para a seção 7 agora. Qual é o plano que eles decidem então? Eles falam, não, agora a gente vai dominar o mundo. Mas, se a gente for dominar o mundo, até por conselho da Federação Draco, por eles ter mais experiências em dominar mundos, eles falaram, não, vocês dominem o mundo, mas não façam isso abertamente, publicamente, forçadamente, né? Vocês vão dominar o mundo, mas secretamente, pelos bastidores, porque se vocês quiserem dominar o mundo abertamente, publicamente, à força, isso gera muito mais conflito, sempre vai ter rebeldes, o povo não vai se entregar tão fácil assim, então é mais
dá mais fadiga, sabe? Dominar o mundo abertamente. Então eles decidem, para evitar mais confrontos e ter que destruir todo mundo, matar todo mundo, até porque eles iam precisar da população mundial para servir de escravo. Então, para que, né, o mundo continuasse fluindo ali como se nada tivesse acontecido, e as pessoas achando que nada aconteceu e tudo mais, continuassem trabalhando e tudo mais, eles falaram, não, vocês vão dominar o mundo secretamente. Então beleza, aí os nazistas vão lá e tal. Eles decidem o quê? Eles vão, a elite militar nazista, eles vão para a Antártida, junto com a Federação Draco, numa antiga base que tem lá. E eles decidem mandar. O único outro país muito forte que existia ainda no planeta era os Estados Unidos. Então eles já na Antártida, eles pensaram, não, a gente não precisa dominar o mundo todo. É só a gente dominar o país mais forte, que é os Estados Unidos, daí automaticamente a gente vai ter o mundo todo aos nossos pés, né? Então, como que eles dominaram os Estados Unidos? Também não foi confrontando abertamente. Isso aí já foi por volta de 1950, mais ou menos. Eles mandaram eles forçaram os Estados Unidos a aceitar isso, tá? Por algumas coisas que eles fizeram lá e tal. Eles fizeram os Estados Unidos aceitar o envio de militares cientistas nazistas nos Estados Unidos, para viver lá, para trabalhar lá. Então, assim, com esses cientistas nazistas infiltrados nos Estados Unidos, a partir daí eles criam esse negócio de NASA, criam um monte de coisa lá, porque a Alemanha ela consegue, a partir dos cientistas primeiro, né, depois eles conseguem se infiltrar completamente nos Estados Unidos. Porque eles falam para os Estados Unidos, olha, tudo que vocês têm vai ser nosso, mas vocês vão poder fazer parte de tudo isso. Ou seja, a mesma coisa que a Federação Draco ofereceu para os nazistas ofereceram aos Estados Unidos, entendeu? Então, tipo assim, eles falaram, vocês vão trabalhar com a gente, mas na verdade vocês vão estar servindo a gente. Então, foi basicamente assim, bem resumidamente, como os nazistas dominaram os Estados Unidos, se infiltrando. Como que eles conseguiram convencer, já que os Estados Unidos era tão forte, né? E por que os Estados Unidos não confrontou eles e tal? Foi por isso, porque eles foram muito espertos e dominaram de dentro os Estados Unidos, né? Não foi confrontando militarmente. Mesmo a Alemanha, os nazistas tendo um poderio agora maior, eles decidiram não fazer isso através da parte militar. Então, mas daí o plano deles foi o seguinte também, para o povo esquecer que a gente existe e para a gente conseguir dominar o mundo secretamente, a gente vai fazer com que as pessoas pensem que a gente perdeu a guerra, os nazistas falando, né? Então, publicamente, eles deixaram os soldados lutando, enquanto eles estavam fazendo tudo isso, indo para a Antártida, infiltrando os Estados Unidos, a elite, né? Eles deixaram os soldados lutando na guerra e tudo mais, e aí, sem apoio, sabe, pararam de apoiar os soldados e tudo mais, e os nazistas publicamente acabaram perdendo a guerra. Os outros países superaram a Alemanha. Mesmo se você estudar a história pública, aberta, conhecida, você vai ver que a Alemanha estava conquistando tudo estava forte pra caramba. De repente, os países inimigos vencem a Alemanha, do nada. Tipo, como? Se eles estavam crescendo e ganhando cada vez mais, né? Mas aí então, no final da guerra,
O Japão não queria desistir da guerra e continuaram batalhando contra os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, para acabar com a guerra, eles soltam as 2 bombas atômicas pela primeira vez na história da humanidade também. E essas bombas atômicas, elas foram importantes, assim, infelizmente, mas é um fato importante porque essas bombas, elas foram tão fortes que elas conseguiram emitir um sinal através da teia cósmica, por conta de tanta força que ela teve. E emitindo esse sinal através da teia cósmica, diversas outras raças receberam esse sinal, né? E perceberam, opa, lá na Terra o pessoal já se desenvolveu muito e está perigoso, porque eles estão construindo bombas atômicas e estão soltando. E as raças positivas, eles não permitem assim que os planetas se autodestruam, né? Então a gente não pode aqui explodir o planeta, porque se a gente tiver iminente assim de destruir o planeta completamente mesmo, as raças intervêm, outras raças positivas intervêm até fisicamente se for necessário, mas em último caso também. Então as bombas atômicas, elas emitiram esse sinal através da teia cósmica e isso alertou muitas raças sobre a situação que estava acontecendo aqui. Beleza, isso é só questão de curiosidade também. Então agora a gente já vai para a seção 1.8. A partir daí, os nazistas, pela primeira vez na história da humanidade, eles conseguem dominar o planeta todo, tá? O preço disso foi ter que, a partir desse momento, né, servir a Federação Draco, mas conseguiram conquistar o planeta todo. Eles já tinham ido para a Antártida, infiltraram os Estados Unidos e tudo mais, beleza. Com o final da Segunda Guerra, é criada agora a ONU. Aí sim, através da ONU, eles conseguem dominar o mundo, tanto secretamente quanto abertamente. Lembra que eu falei que tinham criado a Liga das Nações? Que a Liga das Nações não deu muito certo, porque a França e a Inglaterra não tinham tanto poder assim para dominar o planeta todo. Agora a ONU dá certo. Por quê? Porque ela foi feita ali pelos Estados Unidos, já infiltrado pelos nazistas. E os nazistas conseguiam dominar o planeta todo. Por isso que a ONU foi instituída e até hoje está aí. A ONU por si só não é o principal, mas na questão pública aberta, sim, eles dominam o mundo através da ONU. Agora tem também todas as outras agências e instituições que existem que ajudam, que é através delas que eles conseguem dominar o mundo secretamente também. Então eles vão, a partir daí, eles criam a ONU para tomar conta aqui da Terra e eles vão para a Lua. Aí os nazistas vão para a Lua junto com a Federação Draco para fazer uma base lá. Então eles criam essa base na Lua para eles não ficarem aqui na Terra. Lá na Lua eles poderiam ter um relacionamento mais aberto com a Federação Draco e outras coisas, e outras raças e tudo mais. Então eles fazem uma base lá na Lua e também logo em seguida eles já fazem uma base em Marte também. Com a base na Lua e essa outra base em Marte, mas principalmente a da Lua, eles começam então a criar o Programa Espacial Secreto, que na verdade são vários programas espaciais secretos, né? Tanto em todos os sentidos, tá? Eles dominam o mundo em todos os sentidos, porque e também não só dominam o mundo, nós dominamos o mundo e pronto. Não, eles têm a parte que eles têm que servir a Federação Draco e aos planos de conquista da Federação Draco, que eles têm que auxiliar e tudo mais. Então, para isso, né, o planeta começa a ser tratado, o planeta Terra que eles deixam
e eles começam a tratar a gente como escravos mesmo. Eles implementam um sistema de escravidão disfarçado, que muitas pessoas não enxergam, mas que a gente, né, chama de Matrix, né? Então, eles criam esse sistema de aprisionamento, de escravidão aqui, secreto, né? Não, invisível, digamos assim, e ficam lá na Lua administrando isso. Deixaram a ONU aqui, mais próximos de nós, né? Para administrar também. E lá da Lua, da base deles, eles têm os relacionamentos deles mais abertamente assim com as federações, a Federação Draco e outras raças, né? Beleza. Aí eles começam a criar o programa espacial secreto, tanto no âmbito científico, né, para avançar cientificamente, militar, obviamente, né, que eles começam a auxiliar a Federação Draco em outros sistemas solares, em outras galáxias até, nas invasões deles, ou guerras que eles estejam enfrentando e tudo mais, com outros grupos fortes também, negativos. Na parte tecnológica também, o desenvolvimento tecnológico, aquelas tecnologias que o Corey fala, que o programa espacial secreto tem, que, obviamente, né, para beneficiar eles, não nós, né? Então, muitas tecnologias são criadas para eles usarem e não são divulgadas aqui para nós, né? Até para a gente não ter o mínimo de capacidade de enfrentar eles militarmente, se rebelar e tudo mais. E também na questão comercial, eles começam a fazer negócios com outras raças, trocas, vendas e tudo mais. No sistema solar, no nosso bairro galáctico dos 52 sistemas estelares mais próximos, pela galáxia toda, fora da galáxia, em tudo isso existe uma estrutura enorme, uma indústria enorme, um fluxo enorme de coisas acontecendo, que daqui a gente imagina que, nossa, a gente olha para o céu, não está em paz, não está nada acontecendo, né? A gente não imagina o quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Igual acontece aqui no planeta, diversas coisas acontecendo e tal, fora do planeta é a mesma coisa, é um fluxo enorme de coisas acontecendo. E o programa espacial secreto está no meio de tudo isso. Então, por isso que eles criaram esses programas espaciais secretos, tanto científicos, tecnológicos, militares e comerciais. Agora a gente vai para a seção 9. Nesse momento, isso acontece, o que eu falei agora da formação dos programas espaciais secretos, isso aconteceu tudo ali a partir dos anos 1900 até hoje em dia, principalmente a partir dos anos 1950 para cá, tá? Então, com tudo isso, com essa negatividade extrema que se consolida aqui no planeta Terra, o lado negativo ele fica muito forte e isso começa a interferir um pouco com as leis cósmicas e com o livre-arbítrio das pessoas e com, sabe, a escravidão era tanta, a negatividade estava tão forte que os grupos positivos começaram a intervir para dar um equilíbrio nisso daí, para que as pessoas continuassem com seu livre-arbítrio para poder ter uma chance de evoluir e tudo mais, né? O equilíbrio cósmico mesmo. Então, para isso, os grupos positivos eles começam a enviar almas integrantes deles, dos grupos positivos deles, diversas raças, tá? Não vou dizer que é só o grupo do Ra, mas diversas raças. Eles enviam almas dos grupos deles de quarta, quinta e sexta densidade. Quarta eu não tenho certeza, mas de quinta e sexta densidade eu tenho certeza que eles enviaram para serem Starseeds. O que é um Starseeds? É uma alma evoluída que já subiu para a sexta densidade, por exemplo, e que decide encarnar novamente aqui na terceira densidade.
para auxiliar as pessoas que estão passando por esse processo aqui, ajudar aqui de dentro mesmo, sabe? Como um próximo, assim, como um ser humano também. Então, nesse momento, milhões, tá? Milhões, até ali época de 1980 mais ou menos, é dito que existiam já mais ou menos 65 milhões de Starseeds encarnados na Terra para ajudarem a civilização humana a passar por esse período de transição agora que a gente está passando. Bom, então primeiro os Starseeds são enviados para encarnar na Terra para ajudar aqui a civilização de dentro, né, infiltrados aqui, digamos assim. E também Starseeds, geralmente um Starseed ele não sabe que ele é um Starseed, tá? Ele é simplesmente uma pessoa que tem uma vontade enorme de ajudar os outros e faz de tudo para isso. E tem pessoas também que não são Starseeds, são seres humanos mesmo, almas humanas mesmo, que também são assim, tá? Então, só porque uma pessoa é boa demais e quer ajudar os outros, ela é uma Starseed. Não necessariamente. Existem também seres humanos, de almas humanas naturais daqui, que também são assim. É mais difícil acontecer por conta de toda a negatividade que a gente passa aqui, mas existem também. Então, uma pessoa ela não pode dizer que eu sou um Starseed porque eu gosto de ajudar os outros. Não dá pra saber, entendeu? Não dá pra saber. E até uma questão, se você falar que você é um Starseed, você acaba prejudicando você na questão do ego. Você começa a inflar o seu ego dizendo que você veio de fora, que você é melhor que os outros, entendeu? Ou mesmo que você não pense isso, mas é o que dá a entender para os outros e isso acaba prejudicando. Então, não importa se você é um Starseed, se você não é, o que importa é querer ajudar o próximo, tá? Então, milhões de Starseeds são encarnados na Terra e o grupo do Ra retorna também. A última vez que eles tinham vindo, lembra? Falei para vocês lá na sessão 3, há 11 mil anos atrás. Agora eles retornam novamente para a Terra. Fisicamente, mas não totalmente. Eu vou explicar. Aqui na Terra, na superfície, eles retornam da seguinte forma. Não é fisicamente. Para não ocorrer novamente a distorção dos ensinos deles e tudo mais, eles buscam durante anos encontrar pessoas, um grupo de pessoas que pudessem receber o reensino da lei do Uno, para que esse ensino fosse divulgado abertamente para todos, para que a partir desse momento não só as elites conhecessem a lei do Uno, mas todas as pessoas tivessem a chance de conhecer. Porque lembra, o poder das elites vem do conhecimento que elas restringem para elas mesmas. E um dos grandes culpados disso foi o grupo do Ra. E eles sentem essa culpa por terem... Assim, a intenção deles foi boa, foi vir ensinar a gente, interviram até fisicamente para nos ensinar tudo isso, mas foi distorcido quando eles saíram daqui, né? Então, eles, de certa forma, eles se sentem um pouco culpados. Então, dessa vez, eles, há poucos anos atrás, mais ou menos nos anos 80, 1980, eles ali levaram bastante tempo procurando pessoas honestas e que tivessem o mínimo de chance, mínimo de porcentagem assim de distorcer o que eles fossem ensinar, a lei do Uno, né? O reensino da lei do Uno. Então, depois de muito tempo testando, procurando e tudo mais, eles encontraram 3 pessoas que estavam buscando um contato extraterrestre, que foi Don Elkins, Carla Rueckert e Jim McCarthy. Esses 3, eles estavam ali no trabalho de procurando seres para
para se comunicar, né? Seres positivos, lógico. E eles foram testados durante muitos anos pelo grupo do Ra, e até que o grupo do Ra começou a entrar em contato com eles através de canalizações, canalizações que eram feitas pela Carla Rueckert. E assim, o povo do Ra falava através da Carla, né? Ela deitava lá e sintonizava com o grupo do Ra, então o grupo do Ra falava através da Carla, e o Don Elkins, ele fazia perguntas para o grupo do Ra através da Carla, uma conversa mesmo. Então ele perguntava, a Carla respondia, mas na verdade não era a Carla respondendo, era o grupo do Ra falando através dela. E todas essas perguntas e respostas, porque eles quiseram ensinar dessa forma, porque eles acharam melhor, não lembro exatamente porquê, mas eles não... A Carla, ela não sintonizava, não canalizava o Ra, e aí o povo de Ra começava a ensinar as coisas assim, falando o que eles queriam ensinar. Não, a Carla canalizava eles, e aí eles só respondiam aquilo que era perguntado. E o Don Elkins fazia as perguntas. E aí essas perguntas e respostas foram todas gravadas, um gravador de áudio da época, né? Um gravador de áudio mesmo. E todas essas perguntas e respostas foram depois prescritas, né? Eles iam ouvindo o que foi falado na fita e aí iam escrevendo, tá? Isso foi feito pelo Jim McCarthy, né? Que também ficava junto nas sessões de canalização com o Don e com a Carla. Ele ficava junto para dar um apoio espiritual ali, energético, mas era sempre somente os três. Não podia alguém de fora vir, ou se tivesse só dois também não dava certo, então estava sempre os três. E aí então, através desse contato, entre aspas, direto, o povo do Ra reensina toda a lei do Uno. Aí depois de um tempo, eles param de se comunicar com o Don, com a Carla e com o Jim, porque eles ensinaram tudo que tinham que ensinar. E aí o Don, a Carla e o Jim, eles decidem pegar todas essas transcrições dos áudios, das sessões, né, das canalizações, todas as perguntas e respostas, eles escrevem todas e fazem um livro, na verdade, uma série de livros, né, que eles dividiram em 5 volumes, mas é uma coisa só, mas é dividido em 5 volumes. E esses 5 volumes é o que a gente chama hoje em dia de A Lei do Uno, ou Material de Ra. E aí, para vocês verem, né, seria uma sacanagem se eles pegassem esse conhecimento e colocassem à venda, né? Então eles não fizeram isso. Eles disponibilizaram todos os livros de forma gratuita. É só você ir lá no site deles e baixar, tá lá grátis, tudo grátis, tá? A Lei do Uno completa, de graça. É só baixar. Inclusive eles pagaram para fazer, pagaram não. Voluntários fizeram traduções para diversas línguas, tá? Então praticamente qualquer pessoa no mundo pode ler a Lei do Uno. Tem a tradução em português, também para português do Brasil, tá lá, é só ir lá e baixar. Então eu vejo assim que isso é uma coisa que prova a honestidade do grupo, eles disponibilizar tudo isso de graça, né? Você pode comprar, se você quiser, a versão impressa dos livros, mas se você não quiser comprar, você pode baixar de graça, oficialmente, não é pirateado por alguém, é oficial, de graça, oficial mesmo. Só que aí para você baixar de graça, eles disponibilizam uma versão digital, né, PDF. Mas o que importa é o que está escrito, né? Não é se está impresso ou não.
Então, o conhecimento em si é disponibilizado totalmente de graça. Beleza. Aí depois disso, agora que toda a população tem a chance de ter o conhecimento da lei do Uno, né? Isso já é uma vantagem para nós agora, que a gente não tinha antes, que era uma vantagem que só os negativos, as elites negativas tinham, e que agora, que eu chamo só de elite negativa, porque é uma só, né? Que domina as outras, como nunca antes existiu na história da humanidade. Então, os positivos fazem isso para dar uma balanceada aqui, para dar uma chance para nós aqui de ter o conhecimento também. E eles também intervêm fisicamente, diretamente, como? Nos programas espaciais secretos, agora a gente já vai para a sessão 10, a última sessão, está acabando já. Nos programas espaciais secretos começam a surgir rebeldes, desertores, pessoas que começaram a se revoltar contra as práticas, né, o que acontecia nos programas espaciais secretos, até porque todos que servem no programa espacial secreto, eles servem meio que obrigados, tá? 99% tá lá porque é obrigado a estar lá, são convocados, recrutados e tudo mais. Não é assim, eu quero servir o programa espacial secreto negativo, não é assim. Então, mais ou menos ali, não lembro exatamente, mas eu diria que a partir dos anos 80, lembra, o programa espacial secreto começou a ser criado na prática mesmo, assim, fisicamente, a partir dos anos 50, 1950. Já nos anos 80, uns 30 anos depois, começam a surgir já desertores. E eles começam e também infiltrados, que assim, eles são rebeldes contra o programa espacial secreto, mas eles continuam lá, fingindo que não são desertores, para ter acesso às informações, para vazar elas para os grupos que desertaram e tudo mais. E aí começam a ser formadas alianças positivas contra o programa espacial secreto, com o intuito de quê? Combater eles, né? Combater eles da forma que eles podiam na época, e a cada vez mais que o tempo vai passando, eles conseguem combater cada vez mais o programa espacial secreto e divulgar, né? Outro objetivo era divulgar toda a verdade aqui para as pessoas da Terra, para a superfície, para que todas as pessoas começassem a conhecer a verdade e se revoltar também contra esse sistema, contra essa elite mundial negativa, e para a aliança ser cada vez mais forte, né, contra esses grupos negativos, ou contra esse grupo negativo que é a elite nazista, né? Então, com a formação dessas alianças positivas, pensa, também não é fácil você combater o programa espacial secreto com toda a força que eles têm. Então, da mesma forma que os grupos positivos mandam almas para encarnarem aqui como Starseeds, eles ensinam a lei do Uno para nós aqui novamente, para que todos nós tenhamos o conhecimento. Mas também fisicamente eles entram em contato com essas alianças. Por que somente com as alianças que eles entram em contato fisicamente? Porque essas pessoas das alianças são pessoas que desertaram do programa espacial secreto, portanto elas já tiveram contatos físicos com outras raças extraterrestres e já são acostumadas com isso, tanto psicologicamente quanto emocionalmente e tudo mais. Então elas já são preparadas para isso. Então não ocorre uma distorção tão grande no livre-arbítrio delas quando uma raça positiva entra em contato com eles. Então, ao mesmo tempo que eles ensinam a lei do Uno aqui e enviam os Starseeds para encarnar, eles também entram em contato físico e direto
com as alianças positivas. Como que eles fazem isso? Nessa questão de entrar em contato fisicamente com as alianças positivas. Eles procuraram, assim como eles procuraram um grupo honesto e que não fosse distorcer a lei do Uno, para eles poderem ensinar a lei do Uno, que eles ficaram bastante tempo testando e escolhendo, da mesma forma eles precisavam de alguém para meio que representar eles ou ser a ponte entre eles e essas alianças positivas. Tinha que ser quem? Alguém que fosse do grupo de almas dele, do grupo Ra, que havia sido enviado aqui para encarnar aqui na Terra já. Um Starseed, no caso, né? Tinha que ser um Starseed e tinha que ser alguém que tivesse passado pelo programa espacial secreto, que já tivesse, que entendesse de tudo isso já, tivesse uma experiência em tudo isso. E eles testaram, levaram tempo e escolheram o Corey Goode, porque o Corey Goode, segundo eles, ele faz parte do grupo de almas do povo do Ra e é um Starseed encarnado aqui como ser humano. Não é um ser especial, ó meu Deus. Ele é um Starseed assim como milhões de outros que existem aqui. E lembra que eu disse que não importa se você é um Starseed ou não, o que importa é você querer ajudar o próximo. Então, assim, eles precisavam de alguém que entendesse isso e não que se achasse, nossa, agora eu sou o representante da aliança dos seres da esfera e do grupo Ra, e agora eu vou salvar a humanidade. Meu Deus, eu devo ser a reencarnação de Jesus Cristo também, e eu sou o melhor do mundo, entendeu? Eles precisavam achar alguém que não fosse ter esses pensamentos na cabeça, nem involuntariamente. Então eles testaram e chegaram a escolher o Corey Goode. Então, através do Corey, que eles começaram a contatar as alianças positivas e através do Corey também, que as alianças começaram a conversar umas com as outras, porque surgiram diversos grupos desertores e eles não eram muito organizados. Às vezes um grupo não sabia nem que o outro existia. Então o Corey ele veio tanto para ser um representante dos seres das esferas, que é o grupo do Ra. Eles vieram dessa vez no que eles chamam de Aliança dos Seres das Esferas, ou Aliança dos Seres Esfera, porque eles vieram nesse grupo que é o grupo do Ra, tem as esferas azuis, tem alguns seres que são dourados, e tem mais outras duas raças que eles decidiram não divulgar até hoje, por questões estratégicas, tá? Então eles vêm nessa aliança, eles contatam o Corey, e o Corey ele passa a ser essa ponte entre todas as alianças e representante da aliança dos seres esfera, beleza? Por isso o Corey, ao meu ver, é uma pessoa importante, não mais importante ou mais especial que todo mundo, não, mas ele tem uma importância diferente, digamos assim, sem querer endeusar ele, mas assim, a missão dele é uma missão muito forte, assim, e que não é qualquer um que conseguiria, eu acho, talvez, né? Eu acho que não é qualquer um que conseguiria fazer o que ele o que ele já fez, o que ele tem feito, sabe? Com certeza não é algo fácil, e também tudo que ele já passou nos programas espaciais secretos, né? Todos os anos que ele já serviu, então não deve ter sido fácil. Desculpa, eu não fico olhando aqui para a câmera, tá? Mas eu não sou apresentador profissional, então, enfim. Bom, então é isso, essas são as 10 sessões. No momento, a gente está numa guerra, digamos, invisível dessas alianças positivas contra o grupo negativo
do Programa Espacial Secreto e tudo mais, a elite nazista, Federação Draco, contra tudo isso e contra os seus, contra as suas marionetes controladas aqui na superfície também. Então, em todos esses níveis, existem alianças positivas lutando contra eles, mas o que mais importa de tudo isso, na verdade, é a nossa evolução pessoal, tá? Isso tudo aqui, essas informações só servem a caráter assim de preparo, tá? Mas nada disso é essencial para a sua evolução pessoal. Tipo, mesmo quem não sabe de nada disso pode evoluir também da mesma forma. Mas existem certas pessoas que têm certas missões aqui e que eu acredito que essas informações podem ajudar elas a cumprir essas missões específicas, tá? Cada um tem a sua missão. Pode não ser relacionada às informações que eu passei aqui, mas você tem uma missão. Então cada um segue sua missão e tenta cumprir. Aqueles que têm a missão semelhante à minha ou de outras pessoas, essas informações que eu passei aqui podem ajudar, porque, como eu falo geralmente, para você vencer um jogo de xadrez, você precisa conhecer o jogo de xadrez, você precisa saber jogar, você precisa saber o que cada peça faz, como que funciona o tabuleiro, o que você pode fazer ou não. Você precisa aprender como o jogo funciona e cada peça dele funciona para você conseguir vencer o jogo. Então, essas informações e tudo que a gente pode estudar e conhecer, para mim eu vejo que são peças do tabuleiro que a gente precisa conhecer para conseguir vencer o jogo da vida, né? Não somente contra os seres negativos, mas contra o nosso próprio lado negativo também, para que a gente consiga evoluir, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, é só comentar aí embaixo, que no que eu puder eu vou responder. Existem muitas outras coisas que eu gostaria de trazer aqui, mais detalhes, só que o vídeo já está 1h30, então ficaria muito mais longo, mas é só pesquisar, gente, tem muita coisa por aí, cuidado com as desinformações também, mas lembrando, né, sobre tudo que eu falei aqui, tem esse documento aqui, eu vou deixar o link na descrição, é só vocês baixarem, e aí vocês vendo aqui cada sessão, vocês já vão lembrar mais ou menos do que eu falei no vídeo, para não precisar, lembra que eu falei, né, para não precisar assistir o vídeo completamente de novo, ou vocês assistam o vídeo completamente de novo também, né. Vai estar aqui disponível o vídeo para sempre, para vocês assistirem. Eu não ganho nada com isso, tá? Não ganho R$1 com nada disso. Eu tô fazendo isso aqui justamente para ajudar vocês e me ajudar também, né? Porque dizem que a melhor forma de aprender é ensinando. Então, eu tentei aqui passar de uma forma cronológica e de fácil entendimento, sem palavras difíceis, né? Para todo mundo conseguir entender mesmo, tranquilamente. E é isso, beleza? Obrigado se você assistiu o vídeo todo, comenta aí embaixo, eu assisti o vídeo todo, para mim saber, obrigado mesmo, estudem cada vez mais, tá? Tem muita informação já disponível na internet, em outros lugares também, então vamos lá, vamos se preparar, e aí talvez no próximo vídeo eu fale sobre o que vem a partir dessa guerra invisível que a gente está, né? O que é nosso objetivo agora. Eu já falei isso num vídeo anterior, mas eu preciso fazer um novo vídeo falando melhor com mais detalhes sobre o nosso objetivo aqui agora e quais serão os nossos próximos objetivos daqui a alguns anos e por que a gente tem que se preparar estudando o máximo que a gente puder, conhecendo o máximo que a gente puder e reestudando também tudo que a gente puder para que a gente realmente entenda aquilo que a gente estudou, para que a gente absorva realmente
e consiga, digamos assim, que a gente para que a gente entenda até um ponto que a gente consiga explicar para alguém. Porque às vezes a gente assiste uma coisa e tal, e termina aquilo ali, a gente nem sabe o que a gente viu, né? Se alguém perguntar pra gente, por exemplo, assiste lá um episódio de alguma coisa, aí depois alguém vem e pergunta pra gente, mas do que foi esse episódio aí que você assistiu? A gente já não lembra, porque a gente só assiste ali, né? Vai passando, nossa, tal. Aí chega no final, foi legal, mas a gente automaticamente esquece de tudo. Então, reaprender as coisas também é muito importante para o nosso preparo, tá? É isso, muito obrigado para você que assistiu o vídeo todo. Já peço desculpas pela qualidade da imagem e do som, porque eu não tenho nada profissional ainda. Quando eu tiver, eu refaço os vídeos, tá? Com uma maneira com mais qualidade, tudo mais, prometo. E é isso, beleza? Um abração para todos e até o próximo vídeo.